Quero convidá-los, nesse instante, a juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 146. Você que está em sua casa, se você tem uma Bíblia por perto, tome-a em suas mãos, para que leiamos juntos aquilo que nos diz as Escrituras do Senhor. Livro dos Salmos, o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Faremos a leitura de todo esse capítulo. Eu estarei conduzindo a leitura e peço para que você atentamente preste atenção e ouça aquilo que nos diz o Senhor em sua palavra. Salmo 146, versículo 1 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos ler juntos o versículo 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, e ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nós estamos aqui, ó Deus, desejosos por sermos cortados pela espada do Espírito. Pedimos, ó Deus, por Tua graça, fale conosco, se instrumentalize das nossas vidas, encha-nos com o Teu Espírito Santo, para que seja mais do que um homem a falar nessa manhã, que seja o próprio Deus, se valendo de uma boca e de uma língua humana qualquer, para fazer ressoar a sua voz e a sua vontade. Nós imploramos, ó Deus, misericórdia, para este momento que é tão único, que é tão ímpar no culto do Senhor. O momento em que assim diz o Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, com corações talvez endurecidos, precisando, ó Deus, de um quebrantamento da parte do Senhor. E nós suplicamos por isso, na pessoa e pela mediação de Cristo, e para a glória dele. Amém e amém. Muito facilmente os planos e desígnios humanos perecem. Nós estamos nos aproximando de um período, de um pleito eleitoral. Você deve recordar daquele episódio fatídico do falecimento, da morte do Eduardo Campos. Alguns anos atrás, governador de Pernambuco, e próximo às eleições, de uma forma muito misteriosa, que não nos vem ao caso a investigação, até porque não somos peritos disso, mas ele vem a óbito, sofre um acidente e morre. Havia toda uma expectativa, uma expectação que foi criada a partir dele. Um tipo de messianismo, que sempre é criado em torno desse métier político. Alguém que pudesse, talvez, trazer o Brasil, trazer a nação para um prumo diferente. Criou-se uma expectativa, uma esperança, uma confiança de que, àquela altura, Eduardo Campos pudesse fazer o que o governo da época não estivesse fazendo. Eu não estou aqui validando ou legitimando essa esperança. Eu só estou dizendo que essa esperança foi criada. Quando Eduardo Campos morre, toda essa projeção morre com Eduardo Campos.
Projetos, planos, também morrem com Eduardo Campos. E aí, o que acontece com ele não é uma via de regra única, é o que acontece com todos os homens. Homens são perecíveis, projetos humanos são descartáveis. E por melhores que sejam as expectativas e as projeções humanas, elas continuam sendo falíveis. O texto que nós temos diante de nós é um contraste entre a falsa esperança, que tem a ver com lançar talvez as âncoras da nossa confiança no homem, em relação à verdadeira esperança, que está ligada na confiança absoluta na pessoa de Deus e nos seus atributos. O salmista aqui inicia o seu poema com um convite ao louvor a Deus. Este é o primeiro de uma sequência de salmos que vai até o Salmo 150, onde todos eles começam e terminam com a convocação aleluia, com o chamado ao louvor a Deus. São chamados salmos de aleluia. É interessante porque o saltério, de uma forma geral, ele parece não seguir uma sequência organizada. Se você ler um salmo aqui ou acolá, se você ler um salmo no início do saltério ou no final, parece que eles não estão interligados, que não há um tipo de interdependência. É fato que na proposta do entendimento do próprio salmo, você não precisa de um outro para entender aquele. Mas se você deseja entender o conjunto de salmos, eles estão ligados de uma forma muito proposital. Os salmos 1 e 2, eles servem no saltério como um tipo de prefácio de todo o restante dos salmos. É como se ali fossem traçados os temas principais que serão discorridos durante todo o saltério, a saber, Salmo 1, o contraste entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus, e o que não serve a Deus. O contraste entre o justo e o ímpio. A diferença entre aquele que anda com o Senhor, daquele que anda à revelia do Senhor. O Salmo 1, então, lança esse pano de fundo que nos faz entender melhor, que nos dá melhor entendimento do restante de todo o saltério, onde, vez por outra, o salmista está entrando nessa mesma crise do justo e do ímpio. O capítulo 2 nos mostra um tipo de conspiração cósmica, onde o homem tenta, de todas as maneiras e por todos os meios, se ver livre das ataduras, das atas ou das amarras de Deus. Mas ele não consegue e ele é infeliz em sua tentativa, ao passo que o Salmo 2 termina com Deus sorrindo, com Deus rindo do alto dos céus, da levianidade humana, da subestimação humana, de achar que pode viver longe, um tipo de anarquia divina, pode viver sem as leis de Deus. E o Salmo 2 termina com Deus chamando a todos para beijarem os pés do Filho, nos ensinando que o saltério, de uma forma geral, lida antes de tudo com o Salvador. Os salmos, eles falam sobre Cristo, sobre o ungido, sobre o Messias prometido, que as nações rejeitam, mas que ao mesmo tempo são convidadas a se curvarem diante dele. Salmos 1 e 2, então, nos dão um pano de fundo e um prefácio do que viria a ser os capítulos posteriores. Então, se o saltério tem um prefácio, por que não entendermos que os últimos capítulos do saltério também, eles foram postos ali propositalmente? Os salmos, como você bem sabe, eles não são apenas relatos teóricos, poemas deslocados do contexto da existência. Pelo contrário, a maioria dos textos que nós temos e com os quais nos identificamos muito, eles foram cunhados, foram escritos, foram de alguma forma elaborados na dinâmica da vida. Eram pessoas como a gente, que nas suas dores e melancolias profundas escreviam os salmos de lamento. Outros tantos, que talvez em seus momentos eufóricos expressavam a confiança em Deus, escrevendo os textos que nós temos diante de nós. Mas fato é que todo o saltério parece ter uma ambientação existencial. É como talvez aqueles que compõem música. Eles não partem, pelo menos em via de regra, e ainda que isso possa acontecer, do nada.
ex nihilo. Pelo contrário, geralmente nós temos um ambiente, algo que nos toca, onde nossos pés estão plantados, e então a partir dali desenvolvemos uma expressão do nosso ser, do nosso coração, através da arte. E estes são os salmos, expressões, gritos, ecos da alma, mas dentro de uma realidade de vida normal. Essa talvez seja a principal razão pela qual nós costumamos ler os salmos, mais do que lemos qualquer outro texto e outro gênero das Escrituras. Mas o salmo começa, meus irmãos, no 146, com uma sequência de salmos, onde todo o cosmos, por assim dizer, todo o universo, toda a criação é conclamada ao louvor. Isso me faz pensar que talvez propositalmente o Espírito Santo nos deixou uma sequência desses textos lá no finalzinho como um lembrete. Um lembrete de que por mais que a vida cristã seja dura, cruenta, por mais que tenhamos neste mundo que dividir espaço, dividir o caminho com aqueles que não servem a Deus, muitas vezes os vendo prosperando, diferente de nós. Por mais que nesse mundo tenhamos que lamentar, chorar, nós precisamos recordar que o final da nossa história será um grande canto de glória. Os salmos talvez estejam aqui no finalzinho do saltério para dizer assim: esse será o fim de todos os santos e remidos em Cristo Jesus. Por mais dura que seja a vida, por mais intensas que sejam as noites, por mais agudas que sejam as aflições, estes salmos foram colocados ali para dizer assim: esse é o final da nossa história. A nossa história não está rumando para uma destruição, para uma ruína, para um caos eterno. Pelo contrário, a história do povo de Deus se consumará em um eterno canto de glória. O fim da nossa história é de júbilo, de celebração, de exultação, de contentamento e de regozijo eterno diante do nosso Deus. Parece que a própria organização do saltério já nos é didática e nos ensina isso. Querido cristão, o final da sua e da minha história não será de lamento, de desapontamento ou de ruína, nem mesmo de tragédia. O final da nossa história se encaixa nesses últimos capítulos, onde eternamente diante do Deus eterno expressaremos a glória que é devida ao seu nome. O final da história é de glorificação. Mas então esse salmo começa com aleluia. E aleluia, como você bem sabe, significa louvar ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Mas é preciso que entendamos que a expressão aqui está cunhada no imperativo. É um chamamento, é uma ordenança, é um mandamento para que todos louvem a Deus. Esse imperativo está no plural. E a ideia é que toda a criação, toda a ordem existente, louve ao seu Criador. Esse é um chamado universal. Seres animados e inanimados, racionais e irracionais, visíveis e invisíveis, toda essa hoste celestial, terrestre, marítima, seja lá como for, a ideia é que toda a criação louve ou deve louvar ao nome de Deus. É importante também ressaltarmos aqui que esse convite ao louvor coaduna com aquilo que nós cremos como o fim principal do homem, como o fim principal de todas as coisas. Nós existimos para quê, irmãos? Para que nós existimos? Para glorificarmos a Deus. Qualquer outra coisa que façamos que concorra com esta deve ser de alguma forma arrancada da nossa vida. Nós podemos fazer tudo mais, desde que seja para a glória de Deus. E desde que entendamos que o propósito supremo da nossa existência é a glória de Deus. Por isso que o chamamento e a convocação principal das Escrituras não é outra senão esta: louvem ao Senhor. Nós precisamos viver para o louvor de Deus. E eu não estou falando deste louvor cantado apenas. Eu estou falando de uma vida como expressão de louvor.
sendo homens segundo a Bíblia, maridos segundo a Bíblia, mulheres segundo a Bíblia, esposas segundo a Bíblia, filhos segundo a Bíblia, um patrão, um empregado segundo a Bíblia, expressando com palavras e obras que nós somos do Senhor e Ele é nosso, e então com zelo profundo do nosso coração, desejando viver para que Ele em tudo seja exaltado. O louvor a Deus é o chamado primordial da igreja. O nosso chamado primeiro não é para irmos aos campos, ao mundo, atravessarmos fronteiras, irmos para além do mar, pregando que Jesus é o Senhor. Não! O nosso chamado primeiro é para nos encantarmos com o Deus Criador e Redentor nosso. O chamado único e essencial da igreja, que se sobressai a todos os demais, é este: para que então, maravilhados com Deus, tributemos a Ele a glória que lhe é devida. Esse é o chamado mais fundamental, insubstituível de todos os santos, dar glória ao Criador. Então o texto começa com esse chamado: deem glória a Deus, louvem ao Senhor, vós todos louvai-o. Mas então, logo na sequência, o salmista faz algo que é comum também na literatura poética. Ele ordena a sua própria alma, num compromisso pessoal, numa decisão íntima, que esta obedeça a esse chamado universal e genérico, dizendo: eu louvarei ao Senhor. É como se um eco estivesse sendo ouvido, um grande grito espalhado por cada canto do cosmos, e a alma do salmista então é advertida a obedecer aquele grito que diz: louvem ao Senhor. E então, respondendo a esse chamado, o salmista grita para a sua própria alma, dizendo: louva, ó minha alma, ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: não fique fora, não fique de fora desse privilégio que é dar glórias a Deus. Meus irmãos, é bonito quando a gente fala sobre viver para a glória de Deus e fazermos isto genericamente, mas é preciso entendermos que o louvor a Deus deve ser algo pessoal, um compromisso pessoal, uma decisão pessoal nossa. Não é uma experiência abstrata, é algo que nós devemos viver na essência do nosso ser. E o salmista diz assim: louva, ó minha alma, ao Senhor. Percebe que essa linguagem, ela é comum, porque vez por outra, existe na literatura um conceito de solilóquio, de você falar consigo algo, é um discurso introspectivo. Parece que vez por outra o salmista está fazendo isso, e aqui uma vez mais ele o faz. Ele fala, ele discursa com a sua própria alma, dizendo: ó minha alma, você está escutando, você está ouvindo, que há um chamado do divino, do Criador, para que todas as coisas o louvem. Ouve isso, ó minha alma, e responda, dizendo: eu o louvarei, louvarei a Ele, Deus meu, e o farei durante a minha vida inteira. O Salmo 42, por exemplo, e 43, você encontra um recurso literário, retórico parecido, onde o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois a Ele o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Veja que ele está discursando, falando, repreendendo, encorajando a sua própria alma. No Salmo 116 ou 118, acho que 118, há um versículo que diz assim: volta, ó minha alma, ao teu sossego. Agora, mais uma vez, ele diz assim: eu louvarei, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Meus irmãos, para além de entendermos que Deus está nos chamando a um louvor ao seu nome, nós precisamos nos comprometer no lugar mais profundo da nossa alma com este louvor, porque a nossa vida depende disso. Agora, preste atenção ainda nesse versículo. O salmista está dizendo assim: louva a minha alma ao Senhor, todos os domingos, quando você estiver ali perante o culto do Senhor, junto com a congregação dos santos, louve ao Senhor ali.
Ou então, louve ao Senhor quando todas as coisas estiverem indo muito bem, as circunstâncias estiverem favoráveis, louve ao Senhor neste momento. Pelo contrário, o salmista diz assim: louva a minha alma ao Senhor. E ele responde: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus quando? Enquanto eu viver. No versículo 2 aqui há mais um recurso da poesia hebraica, o que nós chamamos de paralelismo, é um paralelismo sinonímico. A ideia é de uma repetição, de uma ênfase em relação à ideia anterior. Ele diz no versículo 2 no início: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Isso é o mesmo que cantar louvores ao meu Deus. Louvar a Deus durante a vida é o mesmo que cantar louvores a Deus enquanto eu viver. O que ele está dizendo é: enquanto fôlego houver em mim, existirei para o louvor da glória daquele que me criou. Enquanto vida houver em mim, existirei para dar glórias ao nome do Redentor da minha alma. Agora, entenda que nessa dinâmica da vida, nesta dinâmica da existência, nem sempre teremos razões circunstanciais para louvarmos a Deus. Por isso, esse compromisso que é assumido no campo da alma é algo absolutamente sério. Porque é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, é o seguinte, estou ouvindo o teu chamado que me convida à adoração ao teu nome. Já exortei a minha própria alma a tomar parte neste canto, nesta adoração e nesta glorificação do Senhor. E eu me comprometo, Senhor, a fazer isso, mesmo quando a minha vida tiver uma tragédia. Mesmo quando todas as coisas estiverem se descompensando. Mesmo quando eu estiver sendo tragado pelo caos, pela dor e pela aflição. Mesmo quando eu não tiver alegria circunstancial. Mesmo quando as circunstâncias não me favorecerem neste mundo, ainda assim eu estou comprometido lealmente a louvar ao nome do Senhor. A pergunta é: será que nós também, nesta manhã, temos condições de assumir esse mesmo compromisso, dizendo: Deus, louvaremos o teu nome, a despeito do que nos aconteça, nos dias ensolarados ou nas noites tempestuosas, louvaremos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno. Esse chamado é um chamado universal, mas esse comprometimento é um comprometimento individual, de um louvor a Deus, que independe das circunstâncias da vida. Quando você diz assim: eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver, você precisa lembrar que esta vida não é um projeto fácil. E que nem sempre na caminhada de peregrinação, você estará nos altos montes. Muitas vezes você vai ser levado aos abismos profundos, aos vales estreitos. E ainda lá você precisa lembrar deste comprometimento de alma, de que ainda ali você deve louvar ao Senhor. Lembra do caso de Jó? Que quando trucidado, moído, capítulo de número 1, versículo 20, ele expressa: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É alguém que, na dinâmica prática da vida, está dizendo assim: sim, Senhor, continuarei louvando o teu nome, mesmo que eu não tenha mais bens, saúde ou filhos. Porque a centralidade do louvor, meus irmãos, não tem a ver com aquele que louva, tem a ver com aquele que é louvado. A centralidade do louvor é Deus. Deste modo, sim, é possível louvarmos a Deus durante a vida. É possível louvarmos a Deus enquanto vivermos. Sabe por quê? Porque Ele permanecerá lá, sendo o mesmo, causa imutável da nossa adoração. Por mais que a nossa vida esteja em pedaços, nós olhamos para Ele e Ele continua inteiro, tal como é, tal como foi e tal como sempre será. E quando os meus olhos o contemplam,
eu encontro razões infindas para louvá-lo, mesmo que eu esteja na sepultura da dor. Porque não tem a ver com olhar para mim, não tem a ver com o bem-estar do qual a minha alma goza, tem a ver com aquele para quem os meus olhos estão fitados. E quando Deus de fato é o vislumbre mais exuberante diante de mim, eu consigo louvá-lo durante a minha vida, eu consigo tributar glória ao seu nome enquanto eu viver. Tendo dito isto, nos versículos seguintes, o salmista, ele faz uma admoestação, uma advertência. Ele assevera a sua audiência dizendo assim: agora tenham cuidado para que vocês não façam do homem, do braço de carne, dos príncipes, dos fortes e dos supostos poderosos, o motivo da confiança e da esperança de vocês. Tomem cuidado. E ele dá duas razões para isso. Olhe para o texto. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Por quê? Neles não há salvação. A ideia aqui de salvação não é a salvação sozo, né, de soteriologia, a salvação espiritual. A ideia de que eles não têm poder para salvá-los, para socorrê-los, para auxiliá-los. O ponto aqui está na impotência humana. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, não seja tolo, ao passo de confiar naquele que é impotente. Não caia na tolice de apoiar-se naquele que não pode ser nem mesmo esteio para ele, o que dirá para outro. Não suporte-se, não apoie-se naquele que por natureza já é oco, é frágil, é falho, é débil. O ponto em questão é: não confiem nos homens, por maiores que eles pareçam ser, por mais avantajados que eles se digam, não confiem neles de forma última e cabal, porque eles não podem socorrê-los. Eles são impotentes, eles são fracos. Ele continua, e na sequência do seu argumento ele diz assim: não apenas eles são impotentes, mas eles são pueris, são transitórios, são passageiros. Versículo 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia com eles perecem todos os seus desígnios. O salmista está dando dois argumentos, dois motivos aqui, pelos quais nós não podemos e nem devemos, em instância última, fazer do homem a rocha onde nós lançamos a nossa âncora. O primeiro deles é: eles são fracos, impotentes. Você é fraco, não confie em outro fraco. Você que já é dúbio, não confie em outro que é mais dúbio do que você. Você que é inconstante, fará do inconstante o objeto da sua segurança. Depois ele diz assim: não confie no homem, porque além de ser impotente, ele é passageiro, ele é transitório. O que é o homem? Ele é como um vapor, como a neblina, como a erva do campo, que hoje é e amanhã desaparece. Basta o hálito do Senhor e o homem desaparece. Mas sejamos francos, irmãos, se de forma prática, vez por outra, não estamos fazendo do homem e das estruturas humanas o apoio da nossa confiança. Sejamos francos, se não, pelo menos realistas, ao ponto de olharmos para a nossa realidade como igreja e olharmos para a realidade do mundo e nos perguntarmos: será que somos diferentes deles? Já se foi o tempo em que a igreja confiava apenas em Deus para ver uma sociedade sendo transformada pelo poder do Evangelho. Hoje ela recorre aos políticos de plantão, às políticas, às estruturas, às instituições, por melhores que sejam. E aqui pode ser lado A, B, C, D, Z, pouco importa. Parece que confiar em Deus e em Deus somente já não nos é suficiente. Nós precisamos sempre do braço de carne. Na nossa vida mais pessoal, o que a gente faz em primeira instância? Nós recorremos ao homem.
e aí ouvimos conselhos humanos, ou então recorremos às estruturas humanas. Quando não funcionam, lembramos que existe Deus. Mas o tempo todo somos tentados e levados a esta falsa confiança de fazermos do homem e do braço de carne a esperança das nossas vidas. Sejam sinceros, quando vocês olham para o futuro do Brasil, vocês esperam de fato que um homem seja capaz de mudar a nossa realidade? Vocês acham que isso é possível mesmo? É óbvio que não, irmãos. Nós vivemos num mundo caído, imaculado pelo pecado, e por melhores que sejam os homens, os projetos humanos são falíveis. Há uma exortação aqui clara para que fujamos desse encanto de fazermos do homem o nosso esteio e o nosso apoio. Isso pode ser na sua casa, no seu trabalho, em relação à sua saúde, seja lá o que for. É preciso que entendamos, não está no homem a nossa esperança. Não pode estar no homem a nossa confiança. De forma nenhuma. O texto segue, e o ápice do texto, então, é o versículo 5. É um contraponto. É como se o salmista agora dissesse assim: diferentemente, ao invés de vocês confiarem no homem que não pode auxiliá-lo, que não pode socorrê-los, ao invés de vocês fazerem do homem objeto da esperança de vocês, os homens passam diferentemente. Eu apresento para vocês alguém muito maior e melhor, que é digno de confiança total. Eu quero apresentar para vocês, não uma propaganda falsa, mas a mais verídica de todas, alguém em quem nós podemos confiar e esperar. E talvez uma pergunta poderia ser suscitada no meio daquela audiência: quem? Em quem confiaremos? Em quem esperaremos? E ele diz assim: alguém, e esse alguém é o Deus de Jacó. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu socorro, por sua salvação, cuja esperança está no Senhor, em Yahvé, seu Deus. Ele diz assim: olha, eu vou lhe apresentar agora alguém que é maior do que os príncipes, do que os poderosos, do que os presidenciáveis, do que os governantes. Eu quero apresentar para vocês alguém que é superior e supremo a todos eles, cujo reino é sempre eterno. Quem é esse? Ele é o Deus de Jacó. Olhem para a história, rememorem os seus feitos. Nenhum lapso, nenhum ato falho, nenhum deslize, nenhuma mentira qualquer, nenhum engano houve em sua boca. Olhem para ele agora. Eu quero apresentar para vocês o Deus de Jacó. E eu quero então reclamar para ele a confiança de vocês. Imaginem agora diante de uma tribuna política, onde alguém está apresentando os seus candidatos, dizendo: olha, tem um bom aqui, esse aqui, olha, governante, esse aqui é fera, príncipe do povo, chefe, esse é o cara. Quando a gente puxava o dossiê, sempre tinha algo que o desabonava. Mas então, nessa manhã, eu vim aqui para dizer assim: há alguém que não concorre com nenhum destes, porque não pode ser igualado a qualquer deles. Há alguém que é maior do que qualquer homem, príncipe poderoso dessa terra. Eu quero apresentá-lo para vocês, e o nome dele é Deus de Jacó. E quem é o Deus de Jacó? Em quem nós podemos confiar? Quem é o Deus de Jacó? Em quem nossa alma pode esperar? Quem é esse Deus de Jacó? E o versículo 6 começa a descrevê-lo como soberano, poderoso, criador de todas as coisas. Veja, portanto, comigo o versículo de número 6. Quem é o Deus de Jacó? Quem é este em quem podemos encontrar auxílio e esperança? E o versículo 6 diz assim: Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Qual é o seu projeto de governo? Está aí ao mundo. Veja o que ele fez. Eleve os seus olhos para os céus. Contemple maravilhado a grandeza das obras do seu poder. Agora ande pela praia, estenda a sua visão para os oceanos e perceba na horizontalidade infinita do oceano quão grande e majestosa é a sua obra. Olhe para a terra e veja quem
teria tamanho poder para criar todas essas coisas? A ideia de criação aponta para o atributo de onipotência do Deus de Jacó. A ideia de criação remete a Deus como aquele todo-poderoso. É como se o salmista então estivesse dizendo assim: o Deus de Jacó é o todo-poderoso. E a prova talvez mais exuberante e contundente do seu poder é a sua obra criacional. Quem pode criar céus? Quem é poderoso o suficiente para criar mundos? Quem é poderoso o suficiente para esticar o universo? Quem é poderoso o suficiente para medir a terra em palmos, para pesar os montes e outeiros em balança? Quem é poderoso o suficiente para recolher na concha das suas mãos as águas do oceano? Quem? Quem tem poder suficiente para que seja digno da sua confiança e esperança e que se iguale pelo menos ao Deus de Jacó? E a resposta é: ninguém há. A quem o compararemos? Com quem compararemos este Deus? Absolutamente com ninguém, porque Ele é único e singular, Ele é o Todo-Poderoso. Ora, meus irmãos, diferente dos homens que são impotentes, que não podem nos salvar, o salmista diz: há alguém que pode nos prestar socorro, há alguém que pode nos oferecer auxílio. E diferente dos príncipes e poderosos desta terra, Ele é o Todo-Poderoso. A Ele pertence a honra, a glória, a força e o poder. A sua destra lhe alcança a vitória. Seu braço é poderoso. E agora Ele diz assim: você pode confiar nele, porque Ele é poderoso o suficiente para lhe prestar auxílio. Você pode confiar nele. E o meu apelo então é para o Deus de Jacó: aponte a sua confiança nessa manhã. Se você não tinha mais ninguém em quem confiar, ninguém em quem esperar, eu quero dizer para você nessa manhã: confie no Deus de Jacó, porque Ele é poderoso o suficiente para arrancá-lo do seu poço de perdição. Confie no Deus de Jacó, porque Ele é poderoso e forte o suficiente para refazer a sua vida, a sua história, a sua família. Confie no Deus de Jacó, porque Ele apenas com a sua palavra fez o universo, o mundo e tudo o que nele há. Será que este mesmo Deus não é poderoso para fazer coisas novas em sua história, em sua vida? Por isso meu apelo é: confie no Deus de Jacó, porque Ele é todo poderoso. Todo poderoso. E ninguém há que possa fazer voltar a sua mão. Quando Ele resolve agir, ninguém pode impedir. Então confie nesse Deus. Deixe de confiar no homem, deixe de confiar em si mesmo, e passe nessa manhã a confiar no Deus de Jacó, porque Ele é todo poderoso. O texto segue, e a partir do versículo de número 7, e essa agora imagem é belíssima, porque de um rei poderoso, acima de tudo e de todos, agora esse Deus de Jacó se mostra solícito o suficiente para olhar para as suas criaturas, as mais moribundas. Ele olha então para o homem desvalido e se mostra solícito, generoso e bondoso para acudi-las. Essa é a imagem mais fantástica de Deus, o Criador capaz de olhar para a sua criatura e condoer-se com os seus vexames. Quando eu olho para o Deus de Jacó, para além de ter nele a figura do Todo-Poderoso, eu tenho nele também a figura de alguém absurdamente gracioso, que se inclina para o preso, para o cego, para o necessitado, para o abatido, para o desvalido, a fim de socorrê-los. Este Deus, mesmo sendo infinitamente grande, imensuravelmente poderoso, Ele olha para a gente como a gente, com complacência, com condescendência. Diferente daquilo que se fala sobre os políticos, que em época de eleição entra nas comunidades, nas favelas e socorre o necessitado, o vulnerável, vai ali e acolá. Este Deus não.
Ele não espera a próxima campanha para se compadecer de gente como a gente. O tempo todo Ele está ali, como um pronto socorro, a fim de nos acudir nas nossas aflições. Como é bom sabermos que este Deus de Jacó não está apenas preocupado com o macro-universo, Ele está preocupado com a minha história, com a minha dor, com a minha aflição, com a minha angústia, com o meu desespero, com o meu infortúnio. O Deus de Jacó, Ele me vê, Ele me assiste, Ele me contempla, e Ele se importa comigo. Eu posso confiar num Deus assim, que se importa com alguém como eu, mesmo sendo quem Ele é, mesmo sendo quem eu sou. O Deus de Jacó se importa comigo. Isso para mim é constrangedor, porque quem, na altura deste Deus, se inclinaria para alguém no nível tão baixo como eu? Imagine um presidenciável andando nas ruas, fora do período eleitoral. Você seria desapercebido, você não existiria aos olhos deste homem, você não existiria aos olhos do governo, você não existe aos olhos da política brasileira, você não existe. Mas aos olhos deste Deus você está lá. Todas as vezes quando Ele olha para a terra, Ele vê os filhos dos homens, e por eles se compadece. Eu posso confiar nesse Deus, eu posso depositar nele a minha esperança, porque eu sei que Ele me vê e se compadece de mim. O texto então segue e me ensina algo fantástico. Se esse Deus, que é o meu Deus supremo, Criador de todas as coisas, se importa com gente como esta que é mencionada aqui no texto, Ele se importa com oprimidos, com famintos, com encarcerados, com cegos, com abatidos, com peregrinos, órfãos e viúvas, as classes mais vulneráveis da época. Não deveríamos nós nos importar com aquilo que Deus se importa? Não deveríamos nós nos importar com aqueles a quem Deus demonstra um grau importante, ou um grau de importância? Percebe que em todas essas falas, em nenhum momento está sendo dito que Deus está preocupado com os CNPJs e com as estruturas. Ele está preocupado com gente, com o humano, de carne e osso, a quem Ele fez como coroa da sua criação. Ele se importa com gente. A gente é que se importa com números, com coisas. Ele se importa com gente. Ele se importa com gente como a gente. Mas o texto encerra, meus irmãos. E então, no versículo de número 10, diz que esse Deus, Ele é digno de confiança, porque Ele reina, Ele é soberano. Mas há um destaque: o Senhor reina de 4 em 4 anos, é isso? É isso que o texto diz? O Senhor reina para sempre. Levantam-se tronos, caem tronos, levantam-se reinos, caem reinos, são suscitados príncipes, são derribados príncipes, mas o trono do Senhor permanece para sempre. Sabe quem é que está governando a história? É o Deus de Jacó. Sabe quem governa o Brasil? É o Deus de Jacó. Quem governa o mundo é o Deus de Jacó. Quem governa a igreja é o Deus de Jacó. Quem governa sobre o inferno é o Deus de Jacó. Não existe absolutamente nenhum espaço, nenhum centímetro, como disse Abraham Kuyper, em todo o universo, sobre o qual ele não reivindique para si dizendo: aqui é meu, porque quem governa e quem tem as rédeas do universo em suas mãos é o Deus de Jacó. O Senhor reina, de geração em geração, o Senhor reina. Quem governa é Deus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre todos nós. Quem governa é Deus.
Sua vida não está à deriva, o mundo não está à deriva, a igreja não está à deriva, porque o Senhor soberano, Deus de Jacó, governa sobre todas as coisas. Eu encerro as minhas palavras dizendo que vale a pena confiar nesse Deus por 3 razões. A primeira delas, porque Ele é todo-poderoso. Segundo, porque Ele é solícito e cuida dos necessitados, se importa com gente como a gente. Terceiro, porque Ele é soberano e majestoso, e do seu trono Ele está governando todas as coisas. Mas para além disso, sabe a ideia de Deus de Jacó? O texto continua e diz assim: e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele nos socorre e Ele é Deus de Jacó, porque Ele é fiel. Confiar no homem é um parto, é algo trabalhoso, porque nós contamos sempre com a infidelidade humana, o falar agora e o se contradizer ali. Mas eu digo para você nessa manhã, você não precisa ter receio de confiar no Deus de Jacó, porque Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é Deus fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Mesmo quando a igreja é infiel, Ele permanece fiel. Mesmo quando os governos humanos são infiéis, Ele continua sendo fiel. Nessa manhã você pode então decidir confiar no homem, que é impotente e transitório, ou confiar no Deus de Jacó, que é todo-poderoso, lhe enxerga, se compadece da sua vida, é soberano o suficiente para governar todas as coisas e mantém para sempre a sua fidelidade. Meu convite então para você é: confie no Deus de Jacó. Todos os reinos desta terra são reinos parasitas, mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Deus, obrigado pela Tua palavra, que sejamos por ela confrontados. Que, portanto, ó Deus, reflitamos acerca do desafio de confiarmos no Senhor e não nas estruturas de poder. Não é do homem que vem o nosso socorro, nem dos montes, mas do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso discurso, ó Deus, não é um discurso político. Nosso discurso é um discurso bíblico. E se baseia na verdade que diz: bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aquele que mantém para sempre a sua fidelidade, que não muda, que é todo-poderoso, solícito, soberano e que se importa conosco. Ó Deus, faça com que essa palavra seja cravada e gravada em nossos corações. É o que pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.